A gravação. Essa é a nossa turma do 8º ano B. 8º B, meus fofoléticos, tá? Então, ó, a questão da álgebra, só retomando, a gente aprendeu produto notável, a gente aprendeu diversos tipos de fatoração, aí a gente aprendeu frações algébricas, e a gente aprendeu simplificações de fração algébrica. Tudo isso aqui a gente aprendeu, ok. Aí a tia fez bastante correção com vocês, tá? E o resto de todas essas correções a tia mandou para vocês lá na nossa salinha virtual, tá? Sala virtual, a gente corrigiu aqui por vídeo, mas a tia também fez questão de mandar toda a correção lá para nossa sala de aula. Dentro desse capítulo também vem um conceito chamado sequência, tá, gente? O que a ideia de sequência fala pra gente? Existe dentro de um grupo de números, dentro de um conjunto numérico, uma lógica matemática, tá? Então, quando isso acontecer, eles vão querer que a gente descubra qual é essa lógica. E essa lógica é chamada de lei de formação. Então, a tia vai colocar aqui alguns exemplos para vocês irem pensando junto com a tia. Ficou com dúvida? Pode perguntar, tá? Então, vamos lá. A gente vai estudar algumas sequências que vão ser chamadas de recursivas ou de não recursivas. Mas o que isso significa? Vamos lá, através do exemplo que fica fácil da gente entender. Exemplo 1, olha que bonitinho. 2, 4, 6, 8, 10 e tchan. Infinitos números. A gente chama cada elemento da sequência de termo. Então, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo. Nesse caso, a gente tinha até o A10, que seria o 10º termo, mas não é infinito. Então, na verdade, existe até o AN, né? É infinito. Quando é finito, para em algum número que a gente... Tá vendo que o N, ó, é representado, ó, por esses numerozinhos aqui. Tá enxergando? Tá? Então, beleza. Se eu perguntar pra vocês, quem é o A1 nessa sequência? É o 2. Quem é o A3 dessa sequência? É o 6, né? A1, A2, A3, A4, A5 e assim vai, certo? Muito bem. Só dando um exemplo para vocês entenderem. Tudo bem até aqui? Ok. Agora vamos tentar entender da onde saiu esses números. Vocês concordam com a professora? Que A1 vai ser 2 vezes 1. E o A2, gente? Vai ser 2 vezes 2. E o A3 vai ser quem? 2 vezes 3. E o A4 vai ser quem o A4? 2 vezes o 5. Tá, vamos agora achar esses números. 2 vezes 1, 2. 4, 6. 2 vezes 5, 10. Ok? Observem, gente, qual vai ser a nossa lei de formação? A lei de formação é aquele esquema que a tia explicou para vocês. É a lógica matemática que está aqui nessa sequência. A gente viu o que nós fizemos com todos os termos. Tá vendo que aqui a gente ficou sempre multiplicando por 2? E quem que foi alterado? O segundo número, né? Multipliquei por 1, por 2, por 3, depois por 5, certo? Muito bem, então vamos lá. Como que seria a nossa lei de formação? Para eu achar qualquer valor dessa sequência, qualquer n, como é que ia ficar? Vai ser 2 vezes o n. Não é verdade? Ó, quem é o n? Não é esse númerozinho? Então, quando ele valia 1, quando ele valia 2, quando ele valia 3, quando ele valia 4. Ah, eu pulei, né? Aqui vai ser 8 e o A5, né?
2 vezes 5, agora sim. Beleza, fofuléticos? Então, ó, eu achei aqui a minha lei de formação, certo? Tem alguém chegando aí, o Carlos. O Carlos gosta de lógica. Oi, Carlos. Amores, então, o que aconteceu aí? Vocês viram que ficou um valor fixo e a gente ficava alterando só o N? Então, a gente vai colocar que essa sequência, ela é não recursiva. Portanto, essa sequência não é recursiva. Ok? Tá. A posição, a gente sempre vai ficar olhando para a posição do N. Ok? Muito bem. Agora vamos ver um outro exemplo para vocês entenderem a diferença de não recursiva para recursiva. Olha o outro exemplo que a tia vai trazer para vocês. Vou apagar essa parte aqui. Deixa aí o pensamento, mais alguém chegando. Alencar. Ok. Vamos pegar aqui o exemplo 2. 5, 7, 9 e 11. Tchan, tchan, tchan. Ok, pessoal, vamos lá. A gente tem aqui o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo, certo? E temos pra cá, ó, os infinitos termos aí dessa sequência. Beleza. Vamos lá. Qual é a lógica matemática que eu tô percebendo aqui? Do 5 para o 7, aumentou uma certa quantidade, que foi 2, não foi? Então, ó, como que eu vou achar? O A1, ele foi o valor anterior, que seria, sei lá, o N mais... Eu vou pegar do próximo, para vocês entenderem, ó. Então, vamos lá. O A1 ficou 5 mais 2, que vai ser 7. O A3 vai ser o valor anterior mais 2, que vai ser 9. E o A4, como é que ficou? O valor anterior mais 2. 9, 10, 11. Ok? Então, o que aconteceu aí? Vamos generalizar? Então, para generalizar, o que a gente vai ter aí nessa continha? A nossa lei de formação. Muito bem. Para eu achar qualquer valor da minha sequência, qualquer valor de N, o que eu vou perceber? Que eu vou ter o A, N menos 1 e vou somar 2 unidades. Não é assim? Ó, eu não sabia o A1, mas não é verdade que o A1, como que a gente formou ele? Foi o seu número anterior, que era o AN menos 1, AN menos 1 mais 2 unidades, que deu 5. Quem que mais 2 deu 5? Então aqui ia ser o número 3. 3 mais 2 que ia dar o 5, tá? Beleza. Então olha que bonitinho aqui, ó. Essa é a minha lei de formação. O que vai acontecer? O próximo termo sempre vai depender do anterior. Vou anotar aqui, ó. O próximo termo dependerá do anterior. Por isso que a gente fala que é uma sequência recursiva, porque ela depende do termo anterior. Diferente do primeiro exemplo, né? Eu não precisava do resultado anterior para achar o próximo. Quando existir um pensamento assim de dependência, eu só acho a resposta do próximo termo se eu souber o anterior, então aí a gente vai chamar essa sequência de recursiva. Quando for um exemplo como esse, do primeiro exemplo,
eles não dependiam, né? Eu só fui multiplicando pelas variáveis, eu não precisava da resposta do anterior. Ele era uma coisa constante. Então a gente diz que é não recursiva. Esse é o primeiro conceito que a gente tem que entender. Aí a tia fez alguns exercícios. Na aula de hoje, a tia vai fazer... tem bastante coisa pra gente falar. Vou falar. Então vamos lá. Pega seu livro, abre aí na página 31. Quem já fez, corrige, vê se fez certo. E quem não fez, acompanhe e depois atualiza o seu livro. Não esquece que a tia vai dar visto nessas coisas. Então sua apostila tem que estar, ó, chuchu beleza, tá? Vamos juntos então. Tan, 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 tan. Taran, tan, tan, tan. Taran, taran, tan, tan, tan. Taran, tan, tan, taran, tan, tan. Já fofoléticos, ó. Página 31 do nosso livro, tá? Aparece aí pra gente, no primeiro exercício, tá? Vários triângulos. Vou comentar só isso, você não precisa escrever. Tá com o livro aí? Sim? Esse exercício aqui, ó, que aparece os triângulozinhos, tá? O que a gente observou? Que lá no primeiro termo tinha 2 triângulos. No segundo termo, tinha 2 e depois tinha somado mais 3 unidades, não foi? No terceiro termo, eu tinha 5 unidades e foi somado mais 3, né? Aí ele fala pra gente usar a lógica. Desenhe os 2 termos seguintes dessa sequência. Então, já estava no 8. Então, eu tinha que fazer mais 3 triângulos, que é sempre somando de 3 em 3, não é? Nesse exemplo? Muito bem, então no primeiro a gente vai ficar com 11 triângulos e no segundo vai ser 11 mais 3, 11, 12, 13, 14 triângulos, tá? Então vou responder para vocês meio genérico, depois você ajeita aí. Página 31, primeiro termo, lá na letra A vão ficar 11 triângulos, tá? Por que, tia? Porque a gente tinha 8 triângulos e somou 3, então ficaram 11, ok? Na letra B, a gente tinha 11, nós vamos somar mais 3, que vai dar 14 triângulos, tá? É para desenhar os triângulos, a tia só não vai desenhar por causa do tempo, tá? Bom, na letra B, ele fala pra gente, não, tudo isso aqui era letra A. Letra B, explique no espaço o seu raciocínio para determinar esses 2 termos. O que a gente percebeu? Que o próximo termo, galera, o próximo termo sempre somava 3 unidades, né? Foi esse aí o pensamento. Oi? Nessa B eu coloquei no primeiro termo tinha 2 e no segundo tem 5, igual a 2 mais 3. Já no terceiro tem 8, que é igual a 2 mais 3 mais 3. Cada vez está aumentando 3 triângulos, por isso no quarto termo, no termo coloquei 11, na qual 8 mais 3, e no quinto coloquei 14, 11 mais 3. Cada termo tem 3 a mais do que o anterior. Sim, tá correto, é a mesma coisa, né? É que você explicou mais extensamente, mas a regra, né, Muscan, é que a cada vez para eu achar um termo, o que eu tinha que fazer? Somar 3 as 3 unidades, isso mesmo, tá? Vamos aí para a segunda questão, parabéns. Complete as seguintes sequências e explique o seu raciocínio, tá? Então vamos lá, essa era fácil também, ó, na letra A gente tem número 1, 6, 11 e 16. O que aconteceu aí entre esses números, né? 1 mais 6 a gente fez o quê? Somou 5, né? 6 mais 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quer dizer, 6 mais 5 que deu 11. E 11 mais 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, quem que vai ser o próximo termo aqui na nossa sequência? Ele quer que a gente ache mais 3, né? 21, 26 e 31.
21, 26 e 31. Por quê? A gente está sempre somando 5, né? Na letra B, ele tem assim uma sequência mais filosofada, ó. Menos 2, 0, menos 2 e 0. E ele pede pra gente achar os próximos termos. O que que tá acontecendo? Menos 2, ele tá somando 2, que deu 0, né? Aí, então ele tá sempre assim, menos 2 e 0, menos 2 e 0. Então, qual é a lógica dessa sequência? Aqui vai ser o quê? Menos 2. E aqui? E aqui? Menos 2, né? Muito bem. Vamos para a letra C. Lá na letra C, a gente tem 9, 3 e menos 3. Aí a gente vai preencher os próximos 3 valores, né? Ok, como é que vai ficar? 9, 3 e menos 3. De 9 para 3, o que que aconteceu? A gente fez o quê? Diminuiu 6. Então, a regra nesse aqui é sempre subtrair 6. Então, a gente está nesse termo. Menos 3 com menos 6 vai ser menos 9. Menos 9 menos 6 vai ser menos 15. Menos 15 menos 6 vai ser menos 21. Menos 21. Legal. Vamos para a letra D. Na letra D, ele coloca assim, eu não sei quem é o primeiro termo, aí ele coloca 5, menos 2, aí tchan, tchan, tchan e tchan, 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 certo? Tá, de 5 para ter dado menos 2, eu subtraí 7, não foi? Sim. Sim. Então, que número que a tia ia ter que pôr aqui, né? O 12. 12 menos 7 vai dar 5, certo? E menos 2 com menos 7 vai ser menos 9. Menos 9 menos 7 vai ser menos 16. Tudo bem até aqui, galera? Sim. Tranquilo, né? Tá. Aí ele vai explicar na ordem para vocês essa questão da sequência recursiva. Então, sempre que der a ideia de dependência do termo anterior, a sequência é recursiva. Quando não, é porque ela é não recursiva. Aí vocês vão ouvir uma história linda, né? De um estudante alemão que foi muito especial. Eu sou apaixonada na história dele. A história conta que o professor mandou fazer a soma do número 1 ao 100 de todas as maneiras possíveis, né? E as crianças estavam lá fazendo as continhas e ele teve uma sacada. Então, o nome desse aluno tá lá na página 37. Ganhou o nome dele, né? É a soma de Gauss. Quem era ele? Era Carl Friedrich Gauss, tá? Ele era alemão e ele foi uma pessoa muito importante para matemática e para estatística. Não apenas por isso, mas ele desenvolveu depois muitos outros estudos, tá? E o que essa soma da sequência de Gauss diz? É como se fosse uma generalização da fórmula. Ao invés de eu fazer todas as continhas, porque, por exemplo, ó, a tia tem uma sequência aí dos números pares. Vamos supor que eu quero saber quem é o A300. Se eu for calcular isso, gente, eu vou fazer 300 vezes a mesma conta e isso demora. Por isso que é legal a lei de formação. Por quê? Porque ela vai nos ajudar a chegar na resposta mais rápido, entenderam? Então, essa soma de Gauss está lá na página 37 do livro de vocês e foi o seguinte que ele pensou. A soma de Gauss, deixa eu catar aqui minha anotação. Deixa eu colocar aqui a atividade. Página 33 do livro texto. Só para eu não esquecer. Aí, essa parte não. Aqui. A soma de Gauss. S é igual a N vezes
n mais 1 dividido por 2, tá? Esse foi aí o raciocínio da soma de Gauss. No caso do exemplo lá do professor dele, né, era para somar os números de 1 a 100. Então, ao invés de fazer toda a conta, nós vamos aplicar a fórmula para ver que resultado ele ia chegar, tá? Então, vamos lá. Ó, o n é um número total. O professor não queria saber a contagem de todos os números até 100? Então, o n da nossa continha é o 100, tá? Vamos aplicar a fórmula. Vai ficar 100 vezes 100 mais 1 dividido por 2. Ok. Vou resolver quem tá dentro do parêntese, né? 100 mais 1, 101. Dividido por 2. 100 vezes 101, ai meu Deus. 100 vezes 101 vai ficar 10.100. 10.100 dividido por 2. Dividido por 2 vai dar 5.050, né? 5.050. Ok, pessoal? Então, olha só. Enquanto todo mundo ia fazer essa conta exaustivamente de todos os possíveis cálculos, eu apliquei a fórmula e cheguei rapidamente no resultado, tá? Bom, com isso na cabeça, a tia vai resolver aí, deixa eu ver, 2 exercícios com vocês que eu achei bem interessante, tá? Oi? Página 36. Não, então a tia colocou, é porque aquela parte de fluxograma, eu nunca passo, né, pra vocês essa parte. Achou? Achei. Tá? E aí a tia vem pra essa parte do Gauss, tá? Que aquilo é só mais pra gente organizar os pensamentos, entendeu? Então a tia... Mas dá pra fazer essa parte? Não, só o que a tia tá pedindo. Ó, eu pus aqui, ó, atividade 33, depois eu vou pôr mais umas coisinhas aqui, tá? Ok, aí agora vamos lá para a página do Gauss. A página do Gauss é a página 38, tá? Então, ó, página 38 também do livro texto. O primeiro exercício falava assim, ó, calcule o valor das expressões usando a ideia de Gauss, tá? Então, ele traz pra gente no primeiro exercício uma seguinte soma, ó. E a soma 1... soma 2, soma 3, 3 pontinhos, vai chegar até o 500. O limite é o valor de n. Então, quem é o n, galera? 500. Achei aí o meu n. Agora, vamos aplicar a fórmula. O que a fórmula ensina pra gente? Que eu vou fazer n vezes n mais 1 sobre 2. Quanto é o n da nossa continha? 500, né? Tá. 500 vezes 500 mais 1. Toda a galera dividido por 2. Então, vai ficar 500 mais 501 dividido por 2. 500 mais 501 dá... Isso mesmo que deu? Deixa eu ver se eu calculei certo. 500... Ah, tá. É que eu fiz mais, gente. É vezes, ó. Tá. Eu olhei aqui o sinal rápido. Estava dando errado. Bora lá. 500 vezes 501 deu quanto? 200. Deu 250.500. Isso mesmo. Dividido por 2. Dividido por 2. Essa parada dividido por 2, vou por aqui embaixo. O S vai dar... Isso, muito bem. 125.250, tá? Não é que é fácil? Agora, gente, o próximo eu achei mais complexo. Então, a tia vai fazer questão de explicar para vocês, para ninguém ficar perdido. Até aqui, todo mundo entendeu a soma de Gauss? Sim. Tá. Aplicação de fórmula, né? Não tem muito mistério. Ó. Agora, essa próxima sequência, ela é mais doidinha. Ó,
M é igual a 31 mais 32 mais 33 mais 3 pontinhos mais, chegou também no 500. O que acontece aí? A gente vai usar meio que o mesmo método, só que fazendo mais detalhadamente, tá, fofoléticos? Aqui a gente tem o número 500. Vamos destrinchar para não ficar assim, sempre considerando o número 30, a família do número 30. Então, eu não poderia dizer assim que 31 é 30 mais 1. O 32 é 30 mais 2. O 33 é 30 mais 3, não é? Se eu usar esse pensamento, o que vai acontecer? Aqui no final, eu poderia escrever assim, ó, 470 para dar 500 mais 30. Poderia ou não poderia? Vou fazer até a soma ao contrário, para ninguém ficar com dúvida, ó. 30 mais 470. Vocês estão entendendo o que a tia escreveu aí? Ó, eu tô escrevendo tudo em função do 30. 30 mais 1, 30 mais 2, 30 mais 3, 30 mais 470, que vai dar o 500. Então, quem que a gente está considerando, galera? O N. A gente está considerando o N 30 mais 470. Tudo bem? Tá. Aí vamos lá, né? Vamos fazer a nossa conta. O que a gente pode dizer? Que vai aparecer 470 vezes 30 mais 470 vezes 471. Essa sequência ela é mais elaborada, né? Bom, 470 vezes 30 vai dar, que eu calculei ontem, 14.100, tá? Essa continha 470 mais 471, eu não pus aqui a resposta, eu calculei direto, vou calcular agora. Quanto deu? 10.685. 10.685, deixa eu ver. Ah, você pôs direto também, né, Muscan? Eu vou fazer passo a passo pro pessoal ver, tá? Então vai ficar 221.370 dividido por 2. Aí sim que vai dar o 110. Então, M vai ser igual a 14.100 mais 110.000. Você chegou nessa resposta? 110.685? Sim. Então, a soma desses dois carinhas vai dar 124.785, certo? Legal? Sim. Gente, aí os outros exercícios de sequência, quem não fez vai fazer, mas eu já coloquei lá no Google Class a correção, beleza? Tá? Aí você acompanha, faz a autocorreção. E aí a gente vai para o nosso momento tão esperado. Assim, ó, deixa eu pegar o livro para mostrar para vocês. A próxima página ainda vai falar sobre sequência. Depois tem a página 39, que eu já tinha mandado vocês fazerem o exercício 1. E aí a tia vai pedir para vocês terminarem, né, os nossos exercícios bonitinhos. Que eu já passei, só que eu não fiz a correção aqui no quadro. Mas eu estou mandando a correção lá pelo Google Class, tá bom? Por causa do tempo. Mas se por um acaso alguém ficar com dúvida, manda o print da tua dúvida que eu te ajudo pessoalmente lá no meu pessoal, tá bom? E vamos iniciar o capítulo 8. Gente, é muito lindo o capítulo 8 e o capítulo 9. Na verdade, é uma revisão de que vocês já sabem sobre o estudo de triângulos. Mas a gente vai estudar detalhadamente cada conceito para vocês lembrarem na hora de fazer os exercícios, tá bom? Então vamos embora. Vamos lá. Então todo mundo vai pro capítulo 8 e vamos estudar os nossos amigos triângulos.
Ok. Ó, gente, toda vez que vocês forem falar sobre triângulos, forem estudar, sempre vai ter duas situações para a gente analisar. Os triângulos, eles sempre vão ser classificados pelos seus lados e pelos ângulos. Lembram disso? Em relação aos lados, podem acontecer três coisas. Vou desenhar aqui os meus triângulos. Todos os lados iguais a gente chama de equilátero. Quando a gente tem dois iguais e um cara diferente, a gente chama de isósceles. Lembra disso? E quando todos os lados são tudo diferente um do outro, a gente chama de escaleno. Muito bem. Em relação aos ângulos, o parâmetro, gente, é o tal do 90 graus. Ó, e quanto aos ângulos, como é que fica a nossa história? Quanto aos ângulos, ó, o primeiro cara, vou desenhar, hein? Se prepara. Ó, quando a gente tiver um ângulo de 90 graus, ok? Então, o desenho é mais ou menos assim. Tá vendo que aqui aparece uma caixinha indicando o ângulo de 90 graus? Então, esse vai ser um triângulo retângulo, né? Super faz sentido. Vamos ver outra situação. Quando a gente tem todos os ângulos, tá? Menores do que 90 graus. Então, a aparência do triângulo vai ser mais ou menos assim, ó. Todos eles são menores do que 90. Então, a gente vai chamar carinhosamente de triângulo acutângulo. Isso, porque os ângulos são agudos. Aí a palavra fica assim, ó, acutângulo, tá? Ok? Isso. E o outro exemplo é quando a gente tiver um ângulo maior que 90 graus. Então, o desenho é mais ou menos assim, tá? Tá vendo que esse ângulo aqui é grandão, ó? Tá? Então, esse aí vai ser um triângulo obtusângulo. Beleza até aqui? Lembraram a classificação? Legal. Então, vamos lá. Elementos aí do triângulo. A tia vai pegar aqui um exemplo. Vou apagar essa parte. Dá até pena, ficou tão bonito, né? Mas vamos lá. Os elementos do triângulo. Só pra gente conseguir fazer os exercícios bem bonitos depois. Pan e pan. Ó, aqui a gente, onde os vértices se encontram, representados por letra maiúscula. Mentira, aqui é o C e aqui que é o B, tá? Eu peguei esse exemplo lá do livro de vocês. Esse ângulo interno Azinho, esse ângulo interno Czinho, esse ângulo interno Bzinho. Legal. Aí aqui eu estou chamando de X, aqui eu estou chamando de Y, tá? E esse ângulo externo a tia tá chamando de Z. Então a tia é como se eu estou olhando assim, tá? Esses ângulos. Muito bem. Vamos considerar agora os lados. Gente, quem vão ser os lados desse triângulo? Vai ser o segmento, ó. Daqui pra cá a gente tem AB. Daqui pra cá a gente tem o AC, né? E a gente tem o segmento BC, ok? Ângulos internos. Como que a gente representa os ângulos internos, né? São as medidas, ó. Essas pichuchucas que a tia colocou aqui, tá? Ângulo interno. Vai ser o Azinho, o Bzinho e o Czinho, ok? E vamos olhar os ângulos externos? Os ângulos externos, tá? Quem que são os ângulos externos? O X, o Y e o Z, ó.
essa parte aqui que a tia tá pintando, ângulo externo, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Ok? Ângulos externos? Ok. Então, quem são os ângulos externos? X, Y, Z. Ok. Vamos fazer algumas observações importantes. Ó, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, tá? De qualquer triângulo sempre vai ser 180 graus. A soma dos ângulos externos de qualquer triângulo vai ser sempre 360 graus, tá certo? Muito bem. Feitas essas observações, a gente vai falar um pouquinho sobre as relações de desigualdades nos triângulos. Beleza, pessoal? Todos lembraram os elementos? Lindamente? Ok, então vou continuar, tá? Deixa eu ver se cabe aqui. Cabe, vou fazer aqui, ó, nesse espaço. Ó, relação de desigualdade no triângulo. A primeira, falando aí das desigualdades, o que é importante o 8º ano lembrar? Ó, vamos pegar aqui um triângulo. Se meu desenho não ficou muito fofolético, deixa eu ajeitar. Agora, ficou bonito. Ponto C, vamos supor ponto A e ponto B, tá? Então, esse lado a tia tá chamando de Bzinho, esse lado tô chamando de Czinho, esse lado tô chamando de Azinho. Então, eu tenho esse ângulo e esse que eu tô fazendo duas marcas. A relação entre o maior lado e o maior ângulo. Quem que é o maior lado, gente? Não é esse aqui, ó? O lado CB ou BC? Ele vai sempre estar oposto ao maior ângulo, ok? Entenderam a relação? Então, vamos anotar, ó. Relação entre o maior lado, isso ajuda pra caramba na hora de fazer as contas, tá? Entre o maior lado e o maior ângulo. Eles vão sempre ser opostos. Então, o que a gente vai concluir? Se o lado BC é maior que o lado AC, então o que isso vai significar? Que o ângulo BAC, dá pra ver aí? Deixa eu tirar o livro. O ângulo BAC, ele também vai ser maior que o ângulo ABC, tá? Então, vamos analisar aqui a imagem. Se esse lado é maior do que esse, então esse ângulo vai ser maior do que esse. É isso que está escrito aqui na nossa formulazinha, beleza? Tá. Agora vamos estudar a outra relação de desigualdade. Que eu acredito que essa é até bem importante assim para os nossos cálculos, a gente usa bastante, tá? Ó, é a desigualdade triangular. Que isso, professora? Ó, em todo triângulo, a medida de cada lado tem que ser menor do que a soma das medidas dos outros lados. Ai, é confuso com palavras, mas quando a gente pratica é super claro. Olha que bonitinho. A gente tem esse triângulo aqui, tá? Esse lado ponto C, ponto A, ponto B. Lado Bzinho, Azinho e Czinho, ok? O que a gente vai considerar? Ó, considerando o triângulo ABC de medidas de lado Azinho, Bzinho e Czinho, o que a gente conclui? Que Azinho tem que ser menor que a soma, que Bzinho tem que ser menor e que Czinho tem que ser menor que A mais B. Vamos pegar aí um exemplo. Vamos supor que a gente tem um triângulo, tá? Pegando aqui um exemplo. Vou apagar essa parte para caber aí o nosso exemplo, tá, amores?
que o exemplo diz? Supondo que a gente tem um triângulo, supondo as medidas. 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. É possível construir um triângulo? É possível construir um triângulo? Será que rola? Porque eu tenho que ter lados, gente, onde seja possível eu formar um triângulo, tá? Ó, porque se essas relações não baterem, ou o triângulo fica assim, ó, sobrando um pedaço, ou eu vou querer montar um triângulo e vai ficar faltando um pedaço para completar. Então essas relações, elas têm que existir para que a gente consiga montar um triângulo. E como que eu vou saber se dá certo ou se não dá certo? Eu vou aplicar a propriedade. Se a conta bater, é porque rola. Se não, é porque não. Vamos fazer um teste? Vamos lá. Olha só, quem que seria aí o maior lado? Seria o 5, né? Tá. Então, 5 a gente viu que é o maior lado. Esse resultado tem que ser menor do que a soma desses dois. Então, ó, 3 mais 4 é igual a 4, 5, 6, 7, certo? É verdade, 5 era o maior lado. Então, a soma deu maior do que o maior lado. Então, isso faz com que a minha função seja verdadeira. Com essas 3 medidas, eu posso calcular o triângulo. Deu para entender? Né que é fofolético, que é bonitinho? Na prática é bem fácil, é só a gente jogar os valores e ver se a nossa conta vai funcionar, tá? Outra coisa que a tia queria comentar com vocês. Ó, ele pode aparecer exercícios onde ele vai falar assim, descubra o valor de x lá num triângulo. Se for do lado de dentro, a gente vai equacionar, a gente vai somar todos os ângulos e vai igualar a 180. Por quê? Porque a teoria ensina pra gente que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vai dar 180 graus, certo? Não é assim? Gente, já é 9h51, ninguém me avisa. E a soma dos ângulos externos é igual a 360. Então, a gente pode equacionar e fazer todas as contas possíveis e imagináveis. Vamos anotar a atividade para vocês? Quero ver quem vai conseguir fazer. Vamos juntos. Anotem aí, pessoal. Posso apagar aqui, ó? Nossa agendinha. Vamos lá, ó. Para quem não tinha feito, tá? A tia corrigiu aí essas páginas. As demais estão lá no Google Class. E para casa nós vamos de livro-texto, ó. Páginas 43 a 45. Aí depois a gente vai pegar 47, 49 e 51 a 53. Tá bom, galera linda? Vocês têm que ir para outra aula. Oi? Não sai pra amanhã? É assim, eu vou colocar as correções lá no Google Class. E aí quem conseguir fazer, beleza, tira a dúvida, porque a tia vai ter que explicar o conteúdo. Tá? Aí a gente tira um dia depois só pra fazer correção. Eu não vou cobrar, mas eu acho que se não fizer, depois não vai entender, né? A correção. Tá bom? Beleza, gente? O silêncio quer dizer que sim. Então, até amanhã no nosso bate-encontro. A tia vai dar prosseguimento nos conteúdos, mas eu tiro um dia pra gente corrigir, talvez na sexta-feira, tá? Mas tentem fazer, senão depois vocês não vão compreender, tá? Beijo no coração. Tchau, galera. Tchau. Tchau, gente linda. Até o nosso próximo encontro.